Vocês lembram se tivéssemos que atribuir à Carta de Coríntios um tema principal, um assunto principal no geral que Paulo está tratando com a igreja, qual seria esse tema? Qual o assunto principal do que ele está tratando na igreja? Divisões na igreja. É uma igreja que tem vários problemas doutrinários e eles todos estão conectados por um problema em comum. Apesar de ser um problema em comum, esse problema se manifesta de várias formas em Corinto, como toda igreja. Nós somos, e todas as outras igrejas são igrejas que lidam com conflitos por diversos tipos de problemas, desde os mais simples, aqueles irmãos ou senhoras da igreja que reclamam porque a cor da igreja não é agradável, não é legal, porque a cadeira é desconfortável, porque o banco é duro, porque precisa renovar o filtro da igreja. Irmã, deixa eu falar, não, mas isso é chato. E sabe aquelas situações mínimas? Tem. O pessoal briga por causa disso na igreja? Nem todas, mas uma parte considerável sim. Eu usei como exemplo a igreja que caiu em briga no dia de uma assembleia, uma igreja batista, por conta de decidir que cor vai pintar a igreja. Uma senhora que havia cedido as tintas da igreja, o pastor pede a paciência, os irmãos estavam discutindo fervorosamente. Irmãos, vamos parar com isso aqui? Senhora, que cor a senhora gosta? Aí ela falou a cor que ela achava bonita, e ela falou assim, ela vai dar as tintas, nada mais justo que ela escolha a cor, pronto, acabou o assunto. Mas, poxa, a igreja briga por esse tipo de negócio? Gente, a gente briga porque tipo de situação simples as pessoas discutem no trabalho? No ambiente de trabalho. Você chega lá de manhã, na segunda-feira, você chegou assim, você tomou um café, você está calmo, você chega no serviço, pronto. Alguma coisa já gerou dor de cabeça. Que tipo de coisa é essa? Às vezes simples. Eles param do lugar, desorganizados. Ambiente desorganizado, gente que mexe e não coloca no lugar. A pessoa já chega assim e fala assim: não acredito, de novo. Pronto, já tem um motivo para poder. Fulano, vem cá. Se é que vai falar, né? Porque alguns vão fazer assim: olha, já estou cansado de falar com Fulano. Aí que fala. Ah, porque não fala na minha cara. Sabe aquelas picuinhas desse tipo? A pessoa que já chega no serviço, tipo, com o pé esquerdo, já levantou o dia, já chega. Fulano, já não, ela faz uma expressão que não fala nada, que chateia, que fica nervosa. Você já teve a sensação de trabalhar com alguém que a pessoa já chega falando mal do chefe? Você não tinha nada contra o chefe. Mas a pessoa fala, você acredita que o fulano fez isso, fez aquilo? O chefe chega perto de você para que foi? Você já está indisposto com o chefe. Porque o outro reclamou dele, não era nem você. A gente tem uma série de situações. Os casados aqui, tipo assim, você está chateado por quê? Porque ele acordou de manhã, o outro, a esposa ou o marido tá com aquela cara. Por que você tá com essa cara? Que cara? É essa? É essa qual? É a minha cara? Não, não é, sabe? Ficam os dois nesse. Essas são as coisas simples. Mas tem as coisas sérias. As coisas sérias também geram conflito. Porque o outro que viu não acha certo. O outro viu, não, mas não tem nada demais. Não precisa ser assim também. E por aí vai. E por que que isso acontece? As divisões acontecem por motivos naturais. Deus fez todas as pessoas diferentes. Eu não lembro com exatidão, que eu e minha esposa um dia sentado com um casal de jovens lá em casa, conversando com eles, e eu não lembro qual casal específico, mas eu lembro que eu disse assim para a moça, eles estavam conversando a ideia de casar, né, pretendendo um casamento, assim, olha, a, a expectativa da mulher é que, poxa, eu queria que ele me compreendesse, que ele fosse mais compreensivo. Aí eu olhei assim para ele e falei assim, ó, esperar você pode esperar, mas que vai acontecer, ninguém garante que vai acontecer. E eu vou dizer que é quase provável que não vai acontecer. Então, quando você está relatando um problema, a cabeça do homem funciona sempre de forma mais pragmática. Então ele vai direto ao assunto e diz assim: mas o que, que você espera que seja feito? Por quê? Porque na mente do homem, se está contando uma coisa que está errada, na mente dele é algo que precisa ser consertado. Vamos consertar que elimina o problema. Mas na mente dela, ela não quer um conserto para o problema. Ela quer o quê? Ela quer só que ouça, quer que compreenda como é que ela está.
Aí eu olhei para ela e falei assim, não, ele não vai. Ele vai perguntar para você, então o que, que você acha que deve ser feito? Porque a cabeça dele funciona assim. A cabeça dela, eu falei para ele, assim, ó, a cabeça dela, ela só quer que você senta, ouça, você entenda o que ela está passando. Ela não quer que você pergunte o que, que precisa fazer para resolver. Mas é da natureza dos dois. Os dois vão fazer isso sempre. Por mais que você ouça isso aqui, saiba que você vai continuar agindo assim. Então, a- e é interessante essas expectativas. Quando a gente se reúne para falar de assuntos relacionados a essas questões, eu lembro que uma vez num encontro de casais no Serolde, Igreja Batista no Serolde, eu disse isso. Algumas expectativas, elas são determinadas não pela Bíblia. E eu acredito que a maneira como Paulo conduz o assunto em Corinto toma esse tipo de rumo. Ele estabelece o fundamento a partir do qual as pessoas devem pensar a conduta que estão tomando na igreja. E a gente, infelizmente, aprendeu a tornar como padrões para as nossas decisões e orientações referências não bíblicas. Então, lembro que disse nesse encontro de casais sobre essa questão ainda de expectativas. Poxa, imagine um grupo. E aquela famosa pergunta: como você acha que deveria ser, idealmente, o marido? Se comportar no dia a dia? Geralmente a gente ouve respostas assim, geralmente, tá? É uma descrição genérica de como as mulheres respondem. Precisa ser mais gentil. O homem é muito grosso. Né? Precisa ser mais compreensivo, mais amoroso. A gente percebe nas palavras que elas usam que ela está descrevendo outra mulher. Não é porque o homem não é amoroso, mas é que as atitudes que descreve, gentileza, amoroso, compreensivo, são coisas que são mais presentes na mulher. Né? E é interessante que é o tipo de perfil visto nos padrões românticos de filmes e novelas e tudo mais. E aí eu lembro que eu fiz uma brincadeira. Assim, a mulher que ela fixa tanto a cabeça nesse perfil, ela parece que não precisa tanto de um marido, precisa mais de uma televisão com um bom filme de romance. Ah, é o que ela idealiza quando ela vê ali. Qual é a dificuldade? A dificuldade é que quando a realidade não é compatível com isso, então o grau de frustração é sempre na proporção da expectativa. Quando você espera alguma coisa e ela não acontece, quando você espera muito uma coisa e ela não acontece, a frustração é maior. Então sempre as frustrações dos relacionamentos têm a proporção das expectativas que nós temos com os outros. Né? Quando chegamos na igreja, o que, que a gente espera dos irmãos? É uma igreja. Isso aqui não é um trabalho. Isso aqui não é a vizinhança do barulho onde eu moro. É uma igreja. O que, que a gente imagina de crente? O que, que a gente espera de crentes? A gente chega na igreja, a gente espera que o ambiente da igreja não seja igual ao do trabalho. Né? Não seja igual da vizinhança, dos colegas que a gente vê de vez em quando. Porque a igreja, como a gente espera que os irmãos sejam? Aí agora, deem aí o retorno. Sempre pacientes de preferência, porque estamos falando de um fruto do Espírito. A gente não imagina crente tendo acesso de raiva. Ainda mais na igreja, no encontro dos irmãos. A gente tem a expectativa de que ele seja não apenas paciente, no trato. Tá? Chegamos, estamos nos encontrando. A gente espera que as pessoas tenham um comportamento como? Marcado pelo quê? Receptivo, compassivos uns com os outros. Mas e quando a pessoa não é? Quando a pessoa te cumprimenta sem olhar para você? Ou quando a pessoa não te cumprimenta? Qual a impressão que você tem dessa pessoa? É o quê? Quer que ela fale? Entrega pra Satanás. Esse irmão fala com os outros e não fala comigo. Que irmão. A gente entende que esse tipo de coisa não se atribui a irmão na fé. E então a gente faz ideia, quando está procurando uma igreja ou quando a gente está na nossa igreja, de que igreja de verdade ela precisa estar alinhado pelo menos com as nossas expectativas. Eu fui na igreja semana passada, e aí eu sentei do lado do pessoal e eu fiquei toda hora tentando olhar assim pra cumprimentar, mas o cara, a mulher tava pra lá e eu falei, poxa, qual é essa igreja? A gente chega na igreja, o demais, pessoal quem fala com ninguém. nem percebe que a gente está aqui, nem olha pra gente. Vocês percebem que Tudo bem?
que a coisa mais comum, às vezes apenas estar com outras pessoas no lugar, não apenas igreja, mas em casa. O jeito de olhar, o jeito de falar. Se não falar, tudo gera um conflito. Tudo. E quando a gente senta para conversar, por mais que seja um assunto que todo mundo gosta, aí vem as diferenças de ponto de vista. Eu acho isso. Não, eu não acho. Não, eu acho que o irmão está sendo radical demais. Pois eu acho que o irmão está sendo mole demais. Aí fica aquela sensação depois. Poxa, não dá para ser igreja assim. A pergunta é: dá para ser igreja com tanta diferença? E na hora de colocar essas diferenças lado a lado, cada um está com o seu perfil carregando consigo, né? Na hora de sentar junto e na hora de lidar com o problema, dá certo toda essa variedade? A nossa, o nosso pensamento é quase não é possível, não dá. A gente imagina que quando a Bíblia diz poderão andar juntos, que é o texto, poderão dois caminharem juntos se não estiverem de acordo. Quando a gente lembra de um texto desse, imediatamente, eu não digo que isso é processado assim, irmãos, mas é instintivo. A gente imagina que a gente tenha que estar num lugar em que todo mundo pense como a gente. A ideia é que uniformidade é a única maneira de manter um acordo em qualquer grupo. E Deus nunca projetou uniformidade nos relacionamentos humanos. Já perceberam isso? Não é só as pessoas, a maneira de enxergar das pessoas, a maneira de se comportar das pessoas. Aliás, até no mundo perfeito, é a variedade e a diferença que foi planejado por Deus, mas nunca uniformidade. O que é interessante, porque quando a gente escolhe pessoas para andar junto conosco, amigos ou namorado ou namorada, o padrão que a gente toma é o da uniformidade, não é o da diferença, que é um padrão ilusório do mundo. A Bíblia nunca projetou isso. O mundo é que tem aquela ideia, nossa, como ele parece comigo em tantas coisas. E é quase absurdo imaginar um sucesso num relacionamento por um tempo considerável de duas pessoas que gostam exatamente das mesmas coisas. Não parece sem graça? Falando assim, tipo, os dois gostam sempre da mesma coisa, então não tem nada diferente. Aliás, isso aqui é uma coisa interessante. Vamos supor em que dois que tenham uma quantidade considerável de pensamentos, de gostos iguais, idênticos, legítimos, de que realmente estão bem com isso. É improvável que haverá um bom crescimento e amadurecimento nesse grupo ou nessa dupla, nesse casal. Por quê? Quais são os tipos de oportunidades em que uma pessoa deva crescer, por exemplo, em paciência? Se a pessoa com quem eu estou e de quem eu gosto nunca é um desafio para mim, ela sempre gosta da mesma coisa que eu gosto. Ela tem o mesmo pensamento que eu em quase tudo. Não haverá muitas contradições. Porque eu gosto da casa do jeito que ela gosta. Mas ela precisa aprender a paciência e por isso precisa ter alguém do lado dela que vai fazer algo com a casa do jeito que ela não gosta. Mas por que deixou a toalha de novo aqui? Por que que entra na casa desse jeito? Não é um tipo de oportunidade para exercer paciência? Ok? Sem essas diferenças, não existe um campo ou um contexto para amadurecer nessas virtudes. E todas as virtudes precisam justamente de contextos onde a diversidade e não a uniformidade seja o padrão. A minha esposa pensa exatamente como eu. Legal. Então, não há muito no processo em que nós caminhamos juntos em que eu tenha que perdoar ela, porque ela não vai me contestar muito, não vai me agredir, não vai me ofender com frequência. Legal. Mas é justamente nas circunstâncias em que ela me ofender em que eu vou ser desafiado a que tipo de atitude eu devo ter agora como cristão, pela ofensa que me foi feita por alguém que eu amo. Eu preciso expressar aquele amor que eu comprometi um dia ter com ela. E eu preciso exercer também perdão. Não dá para perdoar sem haver uma ofensa. Como é que você aprende a perdoar se alguém não lhe ofender? Se alguém não fizer um mal a você?
estamos lidando com uma característica que ela é própria da natureza de Deus. Deus perdoa o ser humano. E da sua igreja que ele perdoou, ele espera que eles aprendam a perdoar. Paulo, então, chama a atenção para essa ideia de que há algo na pessoa de Deus e na salvação que Deus proveu para a igreja, a fim de que a igreja não tenha nos padrões seculares, na conduta secular do mundo, na ciência e na sabedoria do mundo, não tenha que refletir dessas coisas do mundo a sua conduta como igreja. Ela precisa olhar para Cristo, porque na medida em que a igreja está manifestando comportamentos que não são coerentes com a nova natureza da igreja, ela não está refletindo a imagem de Deus. Ela está refletindo o próprio mundo da onde ela vem. Um pouco mais adiante na carta de Paulo, a palavra de Paulo vai ser um pouco pesada. Ele vai dizer assim: eu não estou conseguindo falar com vocês como se vocês fossem pessoas espirituais. Porque se há divisões e contenda no meio de vocês, então vocês são carnais. Então ele está falando que a característica principal desta igreja não é de uma igreja espiritual. É de uma igreja que ela reflete o caráter do mundo. Por enquanto, no início desse assunto, ele está falando da fonte do conhecimento que essa igreja usa para tomar suas atitudes e decisões. A sabedoria que vem de Deus e a sabedoria que vem do mundo, do qual nós já meditamos um pouco na nossa última reflexão. E ele falou algo muito interessante a respeito dessa sabedoria que vem do mundo. Porque ele não descarta como coisa inútil a sabedoria do mundo. Mas ela, para a vida da igreja, ele diz que não é útil. Há duas situações em que Paulo diz que essa sabedoria não tem qualquer utilidade. A sabedoria que vem do mundo. Para a salvação e para a santificação. Não sei se vocês lembram desse aspecto. Para os que se perdem, a mensagem da cruz é loucura. Mas para nós que estamos sendo salvos, ou seja, ele se junta aos coríntios, ele é convertido, ele é salvo. A igreja de Corinto é uma igreja de pessoas salvas. Já foram convertidos. Então ele não está falando de conversão, ele está falando, nós, os que estamos sendo salvos, lembram dessa fala dele lá no versículo 18? Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Nós que estamos sendo salvos, essa expressão significa nós que a cada dia estamos sendo libertados do pecado. Teologicamente há um termo e biblicamente para esse processo de que estamos sendo libertados diariamente do pecado. Qual é o nome que nós damos para isso? Santificação. Então, tanto para a conversão quanto para o processo de santificação, a única sabedoria que tem poder para dar edificação, para dar vida aos crentes é o Evangelho. Mas não há na sabedoria, seja científica, seja da observação, de qualquer natureza no mundo, orientações, coisas que possam ajudar os crentes no seu processo de amadurecimento, de crescimento nas virtudes cristãs. Aí Paulo, ele torna a sua linguagem ainda mais forte, mencionando uma profecia de Isaías, que ele cita uma profecia de Isaías, ainda no versículo 19, aliás, e diz: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Quando ele cita isso, o que ele quer dizer? Até um pouco mais para frente. No versículo 20, ele vai dizer: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Olha essa frase. Acaso não tornou Deus loucura a sabedoria desse mundo? O que essa fala de Paulo está dizendo? Aquela sabedoria, ainda que ela tenha sua utilidade, ainda que ela é útil em muitas áreas da vida, no que diz respeito à vida cristã, Deus tornou ela louca. Deus destruiu essa sabedoria. O que significa a palavra destruir? Deus tornou ela ineficaz, inoperante. Não há naquela fonte de conhecimento, naquela fonte de sabedoria, utilidade para o crescimento da vida cristã, para o amadurecimento
do casamento segundo a vontade de Deus, dos relacionamentos segundo a vontade de Deus, do trabalho segundo a vontade de Deus, do processo de educação, dos objetivos de vida, das prioridades da vida, das direções, das decisões mais importantes das nossas vidas. Todas essas coisas, no que diz respeito à vontade de Deus, Deus destruiu a sabedoria do mundo. Ele tornou ela inútil para esse aspecto da nossa vida. Você quer alguém para consertar o cano quebrado em casa? Legal, pega o vizinho, o amigo que se formou lá no curso, que trabalhou durante tanto tempo da vida. Esses tipos de conhecimentos adquiridos lidam com essa coisa que não tem nenhuma influência no aspecto moral, não está no nível ético da vida ou espiritual. Qual é o pecado da mulher que, sem querer, movimentando a mesa em casa, bateu a quina da parede, o reboco era fino, quebrou o cano? Qual é o problema moral disso? Mas nenhum. Nem sabia. Sei lá, aconteceu sem querer. Não há um questionamento ético aqui. Então, você está lidando com um problema de matemática na escola. O problema em si, qual é o problema moral disso? Nenhum, se você não souber responder. Talvez só deveria estudar mais. Questões, bem, então eu vou chamar um professor que se formou lá. Não há nenhum problema com isso. Mas quando você precisa tomar decisões importantes a respeito de como lidar com pessoas que estão te ofendendo, com decisões que você precisa tomar a respeito do trabalho, da atividade que vai exercer. Poxa, aquele tipo de atividade exige de mim que eu seja assim com as pessoas. Bem, eu preciso de uma direção sobre isso. A Bíblia ajuda ou a Bíblia orienta sobre esse tipo de questões? Sim. Todas as orientações da vida, cuja fonte, ela em alguma maneira ou em alguma medida procede do coração do homem, nós temos tanto nos Evangelhos quanto no Antigo Testamento, a ideia de que todas as saídas da vida procedem a orientação da minha vida, o curso que eu vou dar para a minha vida, as metas, os objetivos que eu vou tomar, o tipo de atitude que eu vou ter com as circunstâncias e com as pessoas. Todas essas decisões importantes, elas precisam ser orientadas pelas Sagradas Escrituras. Bem, Paulo utilizou esse argumento para poder falar a respeito de um assunto que era... Qual era o problema? Por que Paulo não lida com determinados assuntos? É uma questão até hoje, né? Por que a igreja não fala mais sobre política? Por que a igreja não trata mais sobre economia e educação e tudo mais? Bem, não há nenhum problema. Na verdade, esses assuntos devem ser trabalhados com a igreja. Mas Paulo está falando da pregação. Paulo está falando do papel daquele que edifica a igreja por meio da palavra de Deus, do expositor. E a questão para Paulo é o seguinte: eu não vim até vocês exibindo a sabedoria humana. É isso que ele diz. Vocês foram salvos pelo quê? O poder de transformar o coração de vocês está na exposição do Evangelho, que ele chama de mensagem da cruz. Nenhuma outra coisa fiz saber no meio de vocês, senão Cristo, esse foi morto e ressuscitado, Cristo crucificado. Ele não veio trazendo uma outra coisa para poder, olha, a vida de vocês vai ser melhor, trazendo dicas e orientações. E, olha, a sua vida financeira, faz assim, faz desse jeito. Paulo diz, nada fiz saber entre vocês. Ele vai dizer, na verdade, é no capítulo 2. Senão a mensagem do Cristo crucificado. Por quê? Porque ele chama essa mensagem de poder de Deus para salvar. Ele já tinha dito isso lá na carta aos Romanos. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Okay? E aqui ele vai dizer, para nós que estamos sendo salvos, a palavra de Deus é o poder de Deus. Em qual tipo de mensagem há poder real para os nossos corações? A mensagem da cruz. Aí agora, que vai ser o cerne da nossa atenção, ele prossegue dando uma outra evidência a partir da experiência dos membros da igreja de Corinto. A partir do verso 26, ele diz o seguinte: irmãos, pensem no que vocês eram quando vocês foram chamados. Pausa. Aqui. Essa é a primeira frase dele. Ele prossegue num novo argumento, ainda tratando do mesmo assunto, para demonstrar a inutilidade da sabedoria humana
E esse novo argumento dele é derivado da experiência dos cristãos. Então, é por isso que ele diz: pensem no que vocês eram antes. Pensem no que vocês eram quando vocês foram chamados. E só reforçando aqui a ideia de chamados, que nós já vimos ele utilizar essa palavra algumas vezes. Ainda que seja o começo da carta, ele já utilizou algumas vezes. Chamado, aqui não é aquele chamado como o chamado geral do evangelho a todas as pessoas, né? Converta-se hoje. Ou vocação no sentido que nós falamos o dom que a pessoa tem, o talento que ela tem para alguma coisa. A palavra vocação e chamado, ela tem uma similaridade nos escritos de Paulo e se refere à nova natureza com que nós fomos dotados para viver a nova vida do Evangelho. As exigências e a vontade de Deus. Nós chamamos isso de chamado eficaz na teologia. Vejam só, num grupo grande de pessoas, quando o Evangelho é pregado, e o Evangelho convoca as pessoas a se voltarem para Deus, porque alguns, o coração é imediatamente predisposto a se voltar para Deus. Outros se mantêm insensíveis. Ou talvez até ofendido. Não gostou do que ouviu. Não quis. Todo ser humano é naturalmente indisposto para com Deus. A diferença é que algumas pessoas têm o seu coração predisposto. Pelo poder de Deus, o coração de algumas pessoas é levado a entender e a crer. Esse tipo de obra que dispõe o coração é chamado por Paulo de chamado ou de vocação. Em Efésios ele vai dizer para nós atentarmos para a nossa vocação. Ele usa esse termo que significa a mesma coisa. E eu vou usar um exemplo aqui bem simplesinho para você entender essa questão de predispor o coração. Pense num dia frio. Não está aquela chuva torrencial, mas está chovendo. E você precisa levantar cedinho para trabalhar em plena segunda-feira. Com aquela chuva gostosa, aquele frio que você está ali no cobertor. Quem é que numa circunstância dessa naturalmente tem predisposição vou levantar? Eu acho que mesmo eu gostando do frio, aquele dia preguiçoso, a gente... Mas quantos aqui gostam de café? Eu vou usar o exemplo do café. Ok. Eu gosto de café, mas eu não tomo muito, não tomo quase nada por causa do meu estômago. Mas mesmo assim, eu conheço até pessoas que não gostam, não tomam café. Mas principalmente os que gostam aqui, aquele cheiro. Imagina você nesse dia frio, alguém levantou antes de você e está lá na cozinha e está preparando o café. Você ainda está dormindo, essa pessoa entra no quarto e diz assim: fulano, o café está quentinho. Você que deu aquela acordada, não percebeu nada e voltou a dormir, você não quer levantar. A pessoa entrou no quarto e falou assim: se você ficar aí, vai esfriar. Mas se você levantar agora, o café está pronto. Enquanto fala, aquele cheiro da cozinha entrou no quarto, sabe aquele cheiro do pó do café? Fala o café que você gosta. Eu não gosto de... Não gosta de café. Melita. O Melita, sei lá, o Três Corações, minha esposa falou hoje. Aquele cheiro entrou no quarto. Você que estava naquela cama e sentiu aquele cheirinho gostoso. Não sei se você vai levantar com a coberta amarrada no corpo, seja lá o que for. Mas o cheirinho não deu uma motivação para você e você imediatamente já pensando no gole do café, no sabor do pão que você está, sei lá. Isso foi algo externo dispondo você a fazer uma coisa que você não estava querendo fazer. Seu coração estava indisposto, mas algo predispôs você a fazer isso. Naturalmente, é assim que nós somos com Deus, com as coisas de Deus. Não é só que nós não entendemos, não compreendemos a verdade. Nós não temos vontade voltado para Deus. É isso que Paulo quer dizer quando ele cita um salmo dizendo que Deus olhou e não viu nenhum sequer que buscasse a Deus. Não há vontade, não há predisposição. Na nossa vida cristã, quando nós lutamos com o pecado, nos momentos de desânimo e de frieza espiritual, nós experimentamos essa falta de vontade. Quando alguém fala conosco: como é que está a sua vida espiritual? Eu falo assim: olha, eu confesso que eu não estou lendo a Bíblia. Não há vontade para ler. Não há vontade para orar. A primeira coisa que o pecado causa em nosso coração é uma mortificação da nossa vontade ou da nossa disposição para com as coisas espirituais. E é por isso que os primeiros sinais de abatimento espiritual, de frieza espiritual, é a falta de oração, é a falta de leitura bíblica. O coração fica sem vontade. Agora, detalhe.
Se por natureza nós não temos a vontade predisposta para Deus, e é Deus quem opera essa vontade em nosso coração para crermos nele, por que que depois de convertidos, quando nós estamos fracos espiritualmente, a gente não se volta para Deus quando estamos com falta de vontade para orar, para entender a Bíblia, para congregar com os nossos irmãos? Para todas essas coisas, quando os outros nos questionam, por que você não está indo para a igreja? Não estou com vontade. Mas, naturalmente, nós não temos a vontade voltada para Deus. Precisamos sempre que Deus nos socorra, predispondo o nosso coração para com Ele. É assim. Então, para a conversão, o nome que nós utilizamos para isso é chamado ou vocação. Para vocês que foram chamados por Deus, é um chamado que realmente operou algo em nosso coração e nos fez voltar para Deus. O chamado geral do Evangelho não é o chamado eficaz. O chamado geral do Evangelho é aquilo que você fala para todo ímpio. Fulano, a Bíblia diz que você precisa deixar esse tipo de vida e se voltar para Deus. O que você está fazendo? Chamando a pessoa a se arrepender do tipo de vida que está levando para uma vida que agrada a Deus. Mas esse chamado, apesar de ser legítimo e é uma obrigação nossa fazê-lo, não dará em nada se Deus não dispor o coração dele para entender e dar valor ao que está sendo dito ali naquele momento. Nossa, é mesmo, eu preciso fazer isso. Esse senso não vem se Deus não operar no coração dele. Uma clássica pergunta, por que então os calvinistas, os reformados evangelizam? Não é só porque nós temos a ordem de pregar o evangelho, mas porque Deus usa a pregação do evangelho para operar o chamado eficaz nela. Senhor, vou pregar o seu evangelho. Não sei aonde estão os seus eleitos, mas aonde eles estiverem, usa a palavra que eu vou pregar, para que elas se voltem para o Senhor. E quando nós falamos com a pessoa, e a pessoa desperta para Deus, e ela diz, eu realmente preciso mudar a minha vida, eu preciso dar atenção à Bíblia. Saiba que não foi o que você falou que abriu o coração dela. Foi Deus que dispôs o coração dela. E quando ela abriu o coração, que Deus dispôs o coração dela, qual é a primeira coisa que estava diante dos olhos dela ou dos ouvidos dela? A palavra que você estava pregando. Ela diz, nossa, é mesmo, agora ela conseguiu ver. Deus dispôs o coração dela e a palavra que você proferiu para ela estava ali, diante dela. E ela diz, eu preciso corresponder a essa palavra, a essa mensagem do Evangelho. Então o que Paulo está dizendo aqui, primeiro na nossa versão NVI, diz, lembrem do que vocês eram. Mas a tradução mais ideal não é lembrem. Uma tradução mais literal que está no João Ferreira diz, observem, notem, vejam. A ideia de vejam é melhor. Vejam, porque vejam não dá a ideia apenas de um exercício de memória, mas de observação. Olhar um fato. Ele diz para atentar para algo, não apenas fazer um exercício mental na cabeça. Pegue as evidências. Olha onde é que você estava. Poxa, minha vida era desse jeito, minha vida era desse jeito. E agora? Eu não tenho mais a vontade de fazer aquilo que eu fazia. Então Paulo está apelando para a experiência dos coríntios. E apelando para essa experiência, quando ele diz, pense no que vocês eram quando foram chamados, ele prossegue no discurso dele. Poucos de vocês eram sábios segundo os padrões humanos. Vamos lá. No nosso próprio grupo aqui. Quantos, antes de serem cristãos, eram voltados ou dados à filosofia e ao desenvolvimento argumentativo das grandes questões da vida. E com base nesse tipo de desenvolvimento mental, você um dia falou assim, poxa, realmente Deus existe, eu preciso me voltar para Deus. Quantos, nesse tipo de sabedoria ou conhecimento, foi que chegou a Cristo? Eu não. Os demais aqui, eu estou vendo assim a cabeça. Olha, não foi por esse tipo de exercício mental que eu cheguei a Cristo. Paulo não anula o fato de que muitos, quando chegaram ao Evangelho, tinham passado por um tipo de vida em que estudaram filosofia, estudaram as grandes ciências e tudo mais. Por isso ele usa a palavra poucos. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. A grande maioria da igreja não. Ele está lidando com um problema aqui que no nosso dia a dia também chama a nossa atenção. Ok? É um grande privilégio ser um filho de Deus? É um grande privilégio. Imagine um grande privilégio em outros contextos.
Numa empresa, ser notado e colocado num cargo de importância na igreja é um privilégio? Não, no trabalho, na empresa, é um privilégio? É um privilégio. Em geral, você não fica chateado quando as pessoas escolhidas para os cargos de confiança ou de autoridade na empresa parece que são dados para aquele puxou mais o saco do chefe. É do parente, é da família. Não fica aquela sensação de não importa o quanto eu vou fazer aqui, só porque eu vou ter mais achegado, ele vai ter esse privilégio. Esse tipo de privilégio nepotista não é uma coisa que chateia a gente? É. Imagine se devido a determinadas habilidades você fosse excluído. Por mais que você estudou, você tem o mérito do esforço próprio e tudo mais. Mas não, porque o outro tem isso, né? Sei lá, tem a carinha bonita, tem. O outro é só porque ele se veste daquele jeito. A gente fica levando em conta que esses padrões acabam gerando no nosso cotidiano preferências, predileções que nos deixam para trás injustamente. E esse tipo de coisa que é comum no mundo, Paulo está dizendo, olha, não foi assim com a igreja de Cristo. Por quê? Porque todos são filhos de Deus. Mas quantos de vocês tinham essas coisas que são consideradas privilégios no mundo? A gente já viu aqui a grande estima que as pessoas davam naquela época para a questão de oratória, de argumentação, da sabedoria humana, da filosofia. Corinto, ali próximo de Atenas, era o polo, né, industrial, empresarial, de negócios e, portanto, onde passava gente de todo mundo da época. Era o centro do mundo. E quais então as pessoas de destaque? Aquelas de grande sabedoria, os filósofos da época. E Paulo diz, mas vocês que gozam do privilégio de serem filhos de Deus, quantos de vocês eram sábios segundo os padrões desse mundo? Então ele já está argumentando que a salvação que eles alcançaram não veio por nenhuma dessas predileções, por nenhuma dessas preferências, por nenhum desses privilégios segundo os padrões do mundo. Não foi o fato de alguém ser mais inteligente, de alguém ter mais sabedoria. É interessante que isso parece não ser difícil para a gente admitir. Realmente, para a conversão, para ser um cristão, essas coisas não são levadas em conta. Mas você percebe que a gente parece perder de vista esse padrão, essa mentalidade, quando já estamos na igreja. E no decorrer da igreja, a gente imagina padrões assim, mais ou menos assim, para ser o pastor da igreja. Ok, vamos lá. Vou ser um pouco realista. A gente espera que minimamente o pastor da igreja seja alguém que se destaque um pouco no esforço para o estudo, para o entendimento da palavra de Deus. Até aí, o apto para ensinar que Paulo fala, em alguma medida tem a ver com esse tipo, né, externo de aptidão. Se há pessoas com problemas de preguiça no meio da igreja, o pastor tem que ser um exemplo de não ser uma pessoa assim. Legal. Mas esse não é o critério principal quando ele fala apto. Porque todos os critérios que ele dá são critérios de caráter. Né? Paciente, hospitaleiro, gentil, amoroso, cuidador da sua família. Então, apto ali também é um padrão moral. O que é apto? É alguém que, quando ensina, ele não se reprova naquilo que ele ensina. O caráter dele é alinhado com o ensino dele. É uma questão de caráter, de moralidade. Mas com o tempo, a gente acha que talvez o melhor administrador ou líder da igreja é aquele que fez um curso, que tem conhecimento de áreas tais, que sabe fazer isso, sabe administrar e sabe fazer um monte de... A gente lança para pessoas que vão liderar igrejas um monte de competências que, curiosamente, são mais parecidos com as competências que se existe do administrador da empresa do que do pastor que a Bíblia exige para a igreja. Quais são os tipos de critérios que se esperavam dos diáconos no livro de Atos quando eles foram lá exigidos pela primeira vez na igreja? Que sejam homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria, não é? Discernimento. Mas a gente imagina que diácono, não, diácono, ele é alguém que precisa estar sempre na igreja, bater carteirinha, tratar bem os outros, levar o copo de água para as pessoas não ficarem andando na igreja. Geralmente o diácono é o porteiro da igreja que fica lá só fazendo a recepção. A gente joga competências para as pessoas exercerem funções na igreja que não tem nada a ver com o que a Bíblia espera dessas pessoas.
espera dos padrões empresariais do mundo, do meio, né, de empreendimento do mundo. Por que essa tendência nossa? A gente aprende, mas logo está usando critérios diferentes. Então Paulo está lidando com esse tipo de questão aqui e está falando para os membros da igreja. Não fiquem, lembra que a primeira divisão que ele vai tratar, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não fiquem se ufanando, se vangloriando por critérios que Deus nunca planejou para as pessoas da igreja, nem para os obreiros da igreja. Quantos de vocês se encaixam nesses critérios segundo os padrões humanos? Quase ninguém, poucos de vocês. A sabedoria, os diplomas, os conhecimentos técnicos, Paulo vai dizer, poucos de vocês foram chamados, foram vocacionados e foram feitos filhos de Deus dentro desses critérios humanos. Desde o Antigo Testamento isso era visível. Paulo agora está desenvolvendo isso em forma de argumento. Ele continua dizendo, poucos eram poderosos. A que grupo que ele está então se referindo? As pessoas ou que pertenciam, né, a famílias importantes, né? O filho do prefeito, o camarada que é policial, imagina, o Felipe é policial. Então, de repente, chega um tempo que alguém vai criticar e fala assim, eu queria ajudar na igreja, mas está deixando outro por quê? Só porque ele é policial? A ideia de que talvez a posição de alguém, ou algo que ela faz, mesmo fora da igreja, dá predileção para ela, ela está permitido furar fila, ela vai ser sempre escolhida porque ela é uma pessoa de destaque, de posição, de poder. No mundo é assim. A gente sabe que é assim. Restaurante, casa, sei lá. Olha, chegou o fulano. É o fulano. Porque se chegar um Zé Ninguém como eu, como a gente aqui, ninguém fala assim, olha, chegou o Kleber. Eu falo, quem é Kleber? Sei lá quem é Kleber. Para com isso. Olha, chegou o Gucci. O Gucci aí, o prefeito? Não. Todos os escritores bíblicos vão fazer uma crítica a isso. Tiago dá praticamente uma paulada sobre isso. Ele fala para os cristãos, vocês que recebem os poderosos na igreja e colocam eles nos assentos mais altos, são justamente eles os primeiros que, quando surge uma perseguição contra vocês, entregam vocês. São os poderosos que fazem isso com vocês. E quando eles chegam, vocês dão preferência para eles? Imagina um político quando chega na igreja. Irmãos, nós temos o privilégio de ter hoje aqui com a gente o prefeito, o deputado, como costumava dizer o Jaime, o privilégio é o dele de estar com a gente. Não nosso, por ele, né, por a gente ter a presença dele. Nós nos reunimos com Deus semanalmente, Deus está conosco, nos dá a sua palavra, nos santifica. E ele que não conhece a Deus, o privilégio é dele de ter entrado nesse meio hoje. E esse destaque feito não é uma coisa apropriada à igreja. Há pessoas por conta de suas posições. Então Paulo também está dizendo, poucos de vocês eram poderosos. Então pode ser que uma ou outra pessoa de destaque na cidade de Corinto tenha sido convertida e passou à membresia da igreja. Mas o argumento de Paulo, por implicação, quer dizer que o fato dele ser poderoso lá não teve nada a ver com a salvação dele. E não tem nada a ver com a santificação dele. Ele não tem virtude alguma em razão do status dele, do poder que ele exerce fora da igreja. Poucos eram de nobre nascimento. Eu lembro quando fui na conferência Jonathan Edwards, no seminário Andrew Jumper, eu e o pastor Felipe Gonzalez, e vimos lá o Jonas Madureira, o Franklin Ferreira, o Weber Campos Júnior. Aí estávamos discutindo, fazendo uma conversa com outro pastor, que foi um professor nosso no seminário, o pastor Jairo. Pastor Moreira. É o mesmo sobrenome de um pastor que eu conheço. O pastor Moreira, ele falou assim, é o pessoal da Nata que está conduzindo o trabalho, né? Aí o pastor Felipe falou assim, da Nata? Ele ainda estava se familiarizando com os termos utilizados, né, no Brasil. Ele falou assim, da Nata são os privilegiados. Você já viu esse pessoal aí? Ele falou assim, já, eu leio os livros deles e tudo mais. Então, essa turminha aí, a família teve dinheiro para estudar tudo que eles estudaram, com alguém suprindo do jeito que supriram eles, qualquer um de nós faz. É por isso que eles tiveram tempo, eles passam dias, porque a família foi lá e bancou. Então, é o tipo de pessoa que veio de uma família, que teve a oportunidade de fazer coisas que a gente, com muito suor, precisa fazer com muito tempo da nossa vida.
Os de nobre nascimento, eles, sobretudo na época de Paulo, na época e nos contextos de monarquias, lembra disso? A família tal, a família isso. Eu conheço poucos nomes assim. De vez em quando, nos meios empresariais, aí surge um nome conhecido de uma família. Conhece algum? Assim de meio. Tem a famosa família Rockefeller nos Estados Unidos, né? Que, pessoas que trabalham na área de investimentos e compraram imóveis. Hã? Matarazzo. Aqui em Guarulhos tivemos aqueles que foi aí por um tempo dono do shopping, de alguns imóveis aqui em Guarulhos. Me fugiu. Diniz, do Martelo. São os tipos de pessoas que quando os filhos chegam nos lugares, também falam, olha, fulano tal, é da família tal. Os de nobre nascimento são esses que já chegam no mundo e não precisa, ele já tem um nome, não precisa fazer nada, não precisa fazer esforço. E isso era muito forte na época de Paulo. Então ele vai dizer também para a igreja, fala assim, olha, quase ninguém de vocês eram de nobre. Gente, quem eram as pessoas de Corinto? Pessoas que estavam na prostituição. Tem jovem que está fornicando com a mãe aqui. Então, eram os pobretões da cidade. São ali os marginalizados. Então, Paulo ele está argumentando o seguinte: a salvação de vocês não tem relação ou vínculo algum com o fato de alguém ter nascido numa família de importância. Porque isso é importante aqui a gente enfatizar, porque lembramos que os crentes de Corinto estavam dando importância para esses tipos de critérios. Paulo está desfazendo esses critérios. Então, vocês nem são de nobre nascimento, nem são sábios segundo os padrões desse mundo, e nem são poderosos ou influentes na sociedade. Paulo está tratando com um grupo da igreja que são considerados filhos de Deus e que são de fato filhos de Deus, mas esse privilégio não tem nenhuma relação com esse tipo de procedência, nenhum vínculo. Então, ele argumenta o oposto, mas, verso 27, Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Veja a primeira frase dele. Escolheu o que para o mundo é loucura. Imagina uma prostituta. Gente, acho que até hoje, sei lá. Eu fico imaginando algumas conversas que eu já tive com alguns membros que passaram uma vida obscura antes de serem enfermos. Para vocês terem uma ideia, um membro que eu e minha esposa conhecemos, ele havia sido um policial no passado, mas ele se envolveu com um problema de corrupção. Policial, quando é condenado por corrupção, é uma mancha no meio dos policiais, no meio dos bandidos, no meio de todo mundo. Bem, um dia ele se converte e ele está na igreja. E quando ele compartilha num testemunho o que ele era, algumas pessoas evitavam sentar do lado dele. Sabe aquele tipo? Talvez a pessoa não seja confiável. Poxa, o cara numa posição de um policial se deixou corromper. E aí ele parou. Ele falou que ele nunca mais compartilhava por onde quer que ele passava. Ele era uma coisa que ele tinha em mente. Ele falou: poxa, eu queria compartilhar com as pessoas o que Deus fez na minha vida, mas quando eu faço isso, as pessoas me olham diferente. Agora imagina uma mulher cuja vida foi feita na prostituição. Qual era a maneira dessa pessoa em ter o seu dinheiro, de sustentar a sua vida? Com adultério. Com estragar a vida, os casamentos de outras famílias. É o tipo de prejuízo moral do qual sobrevive o negócio dos motéis. Essas pessoas dependem da infidelidade, da imoralidade, depende dessas coisas para fazer a vida. Então pegamos a pessoa lá mais embaixo, que não é só o negociante, o dono do hotel, mas a prostituta. E essa mulher, um dia ela está na igreja e ela compartilha. Como vai ser as outras mulheres com essa mulher na igreja ali, perto dos filhos dela, dos maridos dela? Não é uma coisa... Era do que era feita a igreja de Corinto. É do que geralmente é feita a igreja evangélica. Quando a gente faz parte de uma igreja, a gente precisa estar ciente de que estamos num grupo de pessoas que a nossa maior convicção a respeito do que significa ser crente determina o nosso comportamento com os irmãos. E por isso, não deve estar centrado nas pessoas, mas nos Deus que nos redimiu. Porque se for estar sentado na pessoa, sempre vai ter um pé atrás.
Tipo assim, você já foi um Judas, já foi um traidor? Que segurança a gente pode ter com alguém que já fez um vínculo fortíssimo com pessoas e depois traiu fortemente as pessoas? Confiança nenhuma. Com a mulher que teve esse tipo de vida outrora, com um homem que foi corrupto. Se a gente for levar esse tipo de conta, esse tipo de situações em conta, que tipo de relacionamento vai sobreviver na igreja? Nenhum. É a partir da perspectiva de que Deus realmente muda os corações e somos novas criaturas que nós conseguimos manter relacionamentos com pessoas que outrora foram todos esse tipo de lixo moral. Agora, segundo os padrões humanos, não. Não é uma credibilidade baseada na moralidade, baseada num compromisso financeiro e tudo mais, que o mundo diz assim, só vou confiar em você se você tiver determinado padrão. Se não tiver, você não pode ser meu afiliado, meu companheiro, meu amigo. Na igreja só existe um critério para a gente manter um relacionamento saudável com as pessoas. Você crê em Cristo? Eu também creio. Amém. Está nivelado aqui. Se a gente for tentar nivelar pelos critérios da sabedoria humana, a gente não sobrevive como igreja. Paulo está dizendo que lá para eles pode ser inadmissível que um corrupto assuma um cargo aqui nessa empresa que ela é, sei lá, uma empresa renomada e tudo mais. Não, não dá, vai estragar nossa imagem. Então, para eles, isso é um absurdo. E Paulo está falando, esses tipos de pessoas que são um absurdo para serem recebidas e admitidas em qualquer lugar, são os tipos de pessoas nos quais Deus resolveu demonstrar o seu poder, a sua graça e torná-los sua família. Deus escolheu o que para o mundo era loucura e que para o mundo era fraco. Né? O que eles valorizam? Desde o Império Grego lá, o Império Romano, ou as pessoas no mundo. Olha, determinação, força, coragem. Né? Imagina atributos como mansidão. Não, mansidão não. Gente, imagina, mansidão é uma grande virtude bíblica. Nós já aprendemos aqui o que é mansidão. Alguém guardou o que é mansidão? Esse tipo de atributo faz com que nós nos comportemos da forma que agrada a Deus, exatamente em que tipo de situação? Daquelas em que nós somos tentados a exigir os nossos direitos, as injustiças. Mas por que estão fazendo isso comigo? Eu não fiz nada. Eu exijo que seja feito. Imagina, se Jesus Cristo ele tivesse feito, porque Jesus Cristo nunca cometeu crime algum. Ele não só foi julgado, mas foi sentenciado, sem nenhuma prova. Vou usar um argumento até que a partir dessa fala que eu fiz, um irmão nosso ficou com uma dúvida. Irmãos, isso nem sempre é errado. Vocês precisam entender. Por exemplo, nós temos Paulo, quando ele foi tratado injustamente, chicotearam ele. E queriam liberar. Ele falou assim, não, como é que vocês me liberam assim? Sendo eu um cidadão romano, vocês me chicotearam. Era proibido chicotear um cidadão romano. E Paulo tinha cidadania romana. Aí o soldado ficou até com medo. Não sabia que ele era romano. Isso dá um prejuízo para o soldado que fez isso. Aí Paulo falou assim, não, eu não vou sair daqui. Eu, sendo cidadão romano, vocês me chicotearam. Eu exijo falar com o governador lá. Era o direito dele como cidadão romano. Poxa, mas mansidão não é uma virtude pela qual a gente pode abrir mão dos nossos direitos? É uma grande... Paulo, na verdade, pede isso para os coríntios. Lá no capítulo 6 ele vai pedir. Os irmãos estão processando diante dos juízes mundanos aí, uns contra os outros. Por que vocês não ficam no prejuízo? Ele dá esse conselho para a igreja. Aceitem ficar no prejuízo. Mas depois, lá em Atos, a gente vê Paulo exigindo o direito dele. Não, eu quero falar. Então percebam que há circunstâncias em que a gente não diz que é sempre errado exigir justiça. Poxa, eu estou fazendo coisa errada? A gente vê Paulo fazendo isso lá. Mas estamos falando de igreja. No contexto de igreja, com irmãos, Paulo está falando assim, olha, é melhor acabar o conflito. Mas eu vou ficar no prejuízo. Até isso, se for manter a unidade entre os irmãos. Irmãos, esse é um assunto muito extenso. Só quando chegar no capítulo 6 eu vou dizer quando é bom de um jeito e quando é bom do outro jeito. Tá bom? Então, por enquanto. A mansidão, então, é um atributo pelo qual o romano, o grego, ele olhava e dizia assim, não, a pessoa que não dá o braço a torcer, que não é bobo dos outros, nem nada. Essa é a pessoa que, né? É a pessoa que recebia admiração.
A pessoa mansa era uma pessoa considerada tola. Era um fraco, segundo o padrão do mundo. E Paulo está dizendo que Deus escolheu os fracos e os loucos, né? Os que para o mundo são loucos. Paulo praticamente está chamando a igreja desse padrão. Assim, é assim que vocês são. Não neguem essa realidade. A partir disso, e ainda nessas frases, ele diz por que Deus escolheu assim. Para envergonhar os sábios. Na segunda frase, para envergonhar os fortes. E depois, no verso 28, ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e que nada é, para reduzir a nada o que é. O que ele quer dizer com a frase reduzir a nada o que é? Olha, Deus está tornando inútil os padrões de força, de poder, de sabedoria. Na igreja, ao ter escolhido pessoas que eram a escória do mundo, Deus está dizendo que na igreja, seu poder, sua fama, sua sabedoria não tem eficácia para a vida espiritual. Não tem influência, não tem utilidade para a edificação da igreja. Não adianta. Não, mas eu sou, a igreja deveria me valorizar mais. Eu fiz tais cursos, fiz tais, não importa. Isso Deus tornou inútil para a edificação da igreja a outros padrões dados por Deus. Mas ele fala uma coisa muito mais interessante no último versículo que nós vamos considerar hoje, o 29. A fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Ele dá um objetivo do porquê Deus fez tudo isso. Era a questão da vanglória. Vejam, a partir desse assunto que ele está para encerrar, ele ainda vai terminar aqui o capítulo 1 e começar o 2. Depois ele vai voltar ao assunto da divisão. Qual era a divisão? Eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo. As pessoas estavam dando glórias a padrões que Paulo está dizendo para a igreja que esses padrões são inúteis para a igreja. Qual de vocês foi salvo por causa do apóstolo Paulo? Qual de vocês foi salvo por causa de um atributo do pastor Maxwell, do pastor Pedro, Apolo? Foi por Paulo que vocês foram salvos? Por isso ele já estava dizendo antes, dou graças a Deus porque não batizei vocês, para vocês não estarem reforçando esse eu sou de Paulo. Ele está dizendo que Deus realmente está mostrando para a igreja, assim, olhem para a experiência de vocês. Vocês eram, segundo os padrões do mundo, grande coisa? Não. Para serem filhos de Deus, nenhum de vocês eram isso. E por que Deus cria a igreja dele diante do mundo dele? Gente, quais são as pessoas que mais se ofenderam na Bíblia com esse tipo de escolha de Deus? Os fariseus. Vejam os fariseus. Naquela época, quem escolhia os discípulos era o mestre, não era o contrário. O mestre, a pessoa ela queria ser educada por um... Então o mestre aceitava ou não. Hoje, se você pagar... Aliás, hoje a educação chegou no nível, né, de gratuidade. Então, e quem os fariseus aceitavam? Aquelas pessoas que se destacavam. Não era qualquer um. Aí aparece Jesus, um rabino de Nazaré, escolhendo um publicano, um pescador, um zelote, um pessoal lá da baixa classe. Eles falam assim, poxa, que mestre é esse? Quebra a nossa imagem fazendo esse tipo de coisa. Eles olhavam para os apóstolos, os discípulos de Jesus Cristo, discípulos de um mestre, como muito abaixo dos discípulos deles. Eles escolhiam os melhores, os que se destacavam. Eles já não gostavam disso na época de Jesus. E agora Paulo está argumentando assim, vocês foram escolhidos assim também. Poucas pessoas, gente, eram da natureza de Paulo. Vejam quem é que está falando com os coríntios. Justamente Paulo era alguém que naquela época deveria ser encaixado entre os padrões dos fortes, da fama, do poder. Ele usa em certa carta, fui treinado aos pés de Gamaliel. Então dá a entender que Gamaliel é um nome de importância, né? Em outra carta, ele vai dizer, vocês têm motivo para se gloriar segundo a carne? Muito mais eu, judeu de judeu. Quanto à obediência da lei, eu era da seita mais rigorosa, os fariseus. Então, se alguém tem motivo para se orgulhar do que era anteriormente, esse alguém sou eu. Paulo vai dizer lá, acho que é Filipenses, ele usa esse argumento. E o que ele diz de toda essa imagem que ele tinha anteriormente? Eu fiz disso tudo, eu considero tudo isso que eu era antigamente esterco. Lixo, não é nada. Para o apóstolo que eu sou hoje, para a pessoa que eu sou hoje em Cristo Jesus,
aquilo que eu era anteriormente não teve nenhuma influência para isso. Não teve nenhum poder. Eu não sou o que sou hoje por causa do tipo de pessoa que eu era. Então, se tem alguém que pode bater no peito para poder dizer assim, pelo que era, hoje eu devo ser considerado o crente, então, esse alguém seria eu, Paulo vai dizer. Mas eu olho para trás e considero tudo isso esquerdo. Os outros discípulos não eram assim, apóstolos. Era tudo o oposto de Paulo. Então, justamente esse único que teria o direito de dizer isso, se isso fosse válido, ele está dizendo para a igreja, assim, gente, esqueçam isso. Isso não é nada. E ele se coloca, eu sou o menor dos apóstolos. O último. Então, quando ele fala que Deus pega a igreja e mostra para o mundo, esses são os meus filhos, Deus está lidando com os dois grupos. Os que têm grandes coisas para mostrar, né? Olha quem eu sou. Assim, Deus reduziu tudo isso. E aqueles que não eram nada, então Deus tirou o motivo de glória dessas pessoas, não é? Os que eram grandes, Deus faz uma igreja de pessoas que não tem nenhuma grandeza, nenhum poder, nada que os destaque. Então Deus abate a glória dos grandes. E quanto aos pequenos? Os pequenos ele vai dizer, quanto mais vocês. Vocês não têm motivo para se gloriar de nada. Nem era poderoso, nem era de fama, nem veio de família, nem era prostituta, era ladrão. Então, no meio da igreja de Cristo, quem era alguma coisa não tem motivo para se gloriar. E quem não era nada, muito menos motivo ainda tem para se gloriar. Ou seja, o privilégio que vocês têm hoje não tem nenhuma relação com desempenho acadêmico, com sabedoria, com posição, com nada disso. Deus escolheu. O que ele quer dizer sobre essa escolha? Deus olhou para você e decidiu que iria salvá-lo. Mera graça. Ele escolheu e ponto final. Não teve nenhuma relação com o que você era, com o que você fez. Ah, eu fiz isso, por isso Deus me honrou. A gente ouve muito esse tipo de frase hoje, né? Eu fiz lá um propósito, Deus honrou, né, o meu propósito. Eu fiz algo e Deus honrou esse algo que eu fiz. Deus, nada na sua salvação foi uma honra devido a qualquer mérito. Nesse novo apelo de Paulo, o que está em destaque é, então, eu sei que vocês valorizam isso para poder dar honra para algum pastor, para algum líder, mas vejam que para Deus esse critério não existe. Não existe. Não existe na igreja espaço, né? Olha como a pessoa canta bem, olha como a pessoa fala bem, olha. Por esse motivo, não. Ninguém tem preferência na igreja por seus destaques naturais. Por sua procedência, por seu poder secular. Olha, a pessoa está fazendo empresa, põe ela para ser o presidente da igreja, porque vai administrar. A igreja não é administrada segundo a sabedoria do mundo, o empreendedorismo do mundo. Precisa da fé, da graça de Deus. São esses critérios que devem normatizar todo o trabalho na igreja. E o que nós então aprendemos disso, irmãos? Aprendemos que, primeiro, Deus envergonha os privilegiados, seja de qual fonte venha essa sensação de privilégio, né? De família, de posição que se ocupa, né? de capacidades naturais que a pessoa tem. Deus, intencionalmente, ele pega o que tem destaque e abate para trazer à tona que a graça dele é a verdadeira causa da edificação de uma igreja. Deus reduz a nada aquilo que é alguma coisa. E esse reduzir a nada torna totalmente inútil. Poxa, mas não tem nenhuma utilidade. Não. Para a edificação da igreja, Deus tira toda a utilidade dessa pessoa. Desse poder que ela tem. Desse lugar que ela ocupa. Pense que para a edificação da igreja de vocês, o mero fato de eu ser pastor não tem nenhuma implicação em o fato desse grupo estar sendo edificado ou não. Esse grupo não é edificado por mim em razão de eu ser o pastor da igreja. É em razão de Deus ter misericórdia dessa igreja. E utilizar o pastor, e utilizar o membro, e utilizar quem quer que seja. Em razão de Deus. Não em razão da posição de ninguém. Nesses assuntos discutidos essa semana, por ocasião do lançamento do livro do Mensaque, ele falou de algumas dificuldades que passou na igreja. A gente viu muito isso em igrejas. Pastores enciumados, quando alguém está conseguindo ajudar outro membro na igreja e está lá visitando ele,
O pastor fica com aquela sensação de, poxa, o camarada está querendo tomar meu lugar? Eu que sou o pastor, eu que visito, eu que, né? Como se a pessoa estivesse querendo ser o pastor no lugar dele. E eu lembro da palavra do pastor Jairo, que ele diz, o pastor Jairo Cáceres, da Nutra, ele diz o seguinte: Deus deu uma ordem para a igreja edificar a si mesma, aconselhando uns aos outros, edificando uns aos outros por meio da palavra. A autoridade maior da igreja, a nossa autoridade, a nossa regra na igreja, qual é? A Escritura. Ela é a autoridade nossa. Então, esse pastor Jairo, ele diz o seguinte: quando um pastor diz que um membro não pode aconselhar outro porque está com ciúme em alguma medida, qualquer membro da igreja tem o direito de não obedecer esse pastor, porque todo membro da igreja está sujeito à autoridade de Cristo acima da do pastor da igreja. Quando o pastor da igreja pede para um membro deixar de fazer algo que a Bíblia está dizendo que ela deve fazer como cristão, esse pastor não tem a autoridade das Escrituras ao lado dele. Muito menos a de Deus. Porque todos nós, primeiramente, estamos sujeitos às Escrituras e, depois disso, louvamos a Deus e nos sujeitamos e nos envolvemos com todas as coisas que andam alinhado com as Escrituras. Seja a esposa com o marido, os filhos em relação aos pais, os membros da igreja em relação ao pastor. Poxa, o caminho que está nos conduzindo está nos tornando de acordo com a Escritura. Então vamos continuar seguindo essa hierarquia deixada por Deus, que tem sido saudável para a nossa vida. Aí tudo bem. Quando alguma coisa se põe acima da Escritura, não. Então Deus reduz até no meio da igreja as pessoas que se ocupam dessa maneira, que se valem de suas posições sobre os outros. Por fim, para que ninguém se glorie diante dele. A ideia é se gloriar diante de Deus, ou mesmo diante dos homens. As pessoas que usavam esse argumento, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, como se isso desse importância para a pessoa. Imagine que a pessoa que fala assim, olha, a gente faz muito isso na igreja. Eu estudei no seminário tal. Fulano, a gente atribui alguma importância ou valor dada a instituição da onde ela fez a sua formação. Essa é uma forma de vanglória, porque é dado valor a algo que nós estamos aceitando para a igreja devido à instituição ou devido à pessoa com quem ela estudou. Esse tipo de glória está dizendo literalmente Paulo que Deus reduz, que Deus torna nada, torna nula. Por isso é tão comum vermos, mesmo no ambiente da igreja, Deus quebrantando pessoas, instituições e cargos, porque acaba assumindo no andar da igreja uma glória que não pertence a eles. Nesse argumento de Paulo, é nosso papel observar que para sermos uma igreja saudável, não deve haver valorização que acabe ofuscando o papel de Cristo na igreja. Não estou com isso dizendo que devemos tirar todas as valorizações. Quando fala lá da mulher que teme a Deus, essa será louvada. É um valor atribuído a ela de forma legítima. Por quê? Porque ela não se ufana dessa vanglória. Porque isso não é usado para substituir Deus. Quando as coisas estão no lugar certo, elas têm sua legitimidade. Mas quando as diferenças na igreja e os relacionamentos são determinados devido à origem, devido à posição dela, essas coisas estão dominando os relacionamentos da igreja de um jeito que não pode. A única coisa que deveria determinar os relacionamentos na igreja é Deus. A partir de Deus é que eu olho essa pessoa. Não da posição dela na igreja. Não da onde ela estudou. Não da sabedoria que ela tem. E dizer, a pessoa é da instituição tal. A pessoa é da igreja tal. A pessoa é discípulo do fulano tal. A gente está dando valor a essas pessoas não devido a Deus, mas devido a coisas humanas. Isso é vanglória. E isso é extremamente ofensivo a Deus. Então, como igreja que está procurando seguir a Bíblia e ser saudável segundo os critérios bíblicos, a gente precisa tomar esse cuidado de não negar o lugar legítimo das coisas, ok? Seja a valorização, o papel das pessoas na igreja, quando alguém se forma, quando alguém encerra uma etapa de sua vida, legal, cara, que bom que você fez isso, graças a Deus e tudo mais. Essas coisas têm o seu devido lugar. Elas geram alegria no meio do povo de Deus, geram
celebrações. Isso é saudável. Mas nenhuma dessas coisas, em nenhum ponto, deve passar desse limite. O Senhor abençoa ela por conta do que ela fez. O Senhor abençoa nós porque, olha, ela é formada em tal lugar. Nós damos um valor que está ultrapassando os seus limites. E nunca devemos fazer isso. Seja para o pastor, seja para o membro da igreja, para o diácono, para quem quer que seja. Amém? Ou seja, quero finalizar então com essa afirmação. Nós temos uma linha muito tênue que estamos em risco constante de ultrapassar. Ao se dar louvor e honra, num nível em que essa honra determina papéis, posições na igreja e os relacionamentos nas igrejas. Nós devemos tomar cuidado de que o que nós pensamos do irmão e o jeito que nos relacionamos com ele deve ser determinado unicamente por conta do que Deus fez conosco a partir da conversão. Isso iguala a todos os homens. Não importa se era rico, não importa se era pobre, não importa se era presidente de moral inatacável, não importa se era prostituta ou ladrão. Em Cristo, tudo isso foi filtrado, foi desfeito pela cruz. E todos fomos feitos irmãos em Cristo Jesus. Nenhuma sabedoria humana faz isso. Trabalha esse processo. Somente a graça de Deus. E aqui, seja pastor, seja membro, seja obreiro na igreja, esses critérios não devem nos dividir. O que acontecia muito em Corinto. Esses critérios devem eliminar essa carnalidade do nosso meio. Você era rico, eu era pobre. Você era de destaque na empresa, eu fui expulso porque eu roubei a empresa. Qual é a coisa que nos nivela? Ambos nos arrependemos e em Cristo Jesus fomos feitos novas criaturas. É a partir desse ponto que a gente olha e é possível gerar confiança, relacionamentos, conviver com essas pessoas. Se você, em alguma medida, gera confiança em outra pessoa, porque não tem nada de ruim na vida pregressa dela, enquanto que o outro, não sei, né, porque ela já foi assim, então você não está estabelecendo seus relacionamentos com base na graça de Deus. Esse padrão é mundano e não é bom. Então, oremos sempre a Deus, para que Ele nos ajude a dar o critério ideal, a cruz. Nós éramos sem quaisquer privilégios. Deus nos tornou filhos dele. Todo esse privilégio gozado por todos os filhos de Deus deve eliminar de nós as distinções por quaisquer outros critérios. Soberano Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e agradecemos por, ao meditar na tua palavra, percebermos que nenhum destaques humanos, nenhum privilégio, nenhuma posição determina a vida da sua igreja. Queremos, Senhor, viver de acordo com sua vontade. Queremos firmar cada vez mais esta convicção da qual hoje, olhando para a tua palavra, nós observamos. E saber que é a partir da tua graça, do teu perdão, em que verdadeira confiança, verdadeira saúde espiritual, uma igreja pode ser estabelecida. Tira de nós a incredulidade, gera em nós um coração amoroso, pelo qual possamos ser uma igreja firme em Cristo Jesus. Que a tua graça nos supra sempre, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus.